Fala pessoal, bem-vindo a mais um CoFoundCast, a nossa sexta edição. E hoje a gente vai falar sobre liderança, liderança mentora, né? E esse tema é um tema muito importante quando a gente fala de formação de líderes que crescem para apoiar na mentoria, inclusive, de novas lideranças. E um tema tão importante como esse, a gente precisava chamar alguém aqui de peso realmente para conseguir trazer para vocês as melhores informações, os melhores insights. Então eu estou aqui hoje com o Ricardo Santin. O Ricardo é executivo e conselheiro consultivo, mentor de líderes e palestrante. Ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica e de processos e atua há mais de 15 anos no setor industrial, com ênfase em gestão de projetos, qualidade, produção e gestão de pessoas, né? O Ricardo também nada mais é do que executivo da BMW Group do Brasil e fez parte da equipe de implantação da fábrica aqui em Araquari, né, cidade vizinha de Joinville, e hoje atua como diretor de carroceria, pintura e manutenção no grupo. Santim, muito prazer te receber aqui. Bem-vindo ao seu primeiro CoFoundCast, nossa sexta edição. Isso aí, legal, Zagonel. Obrigado pelo convite. Uma alegria enorme estar com vocês aqui no CoFoundCast. Espero que o pessoal goste. Tenha muitos insights do nosso bate-papo aqui. Show, legal, cara. Obrigado por ter vindo primeiro, por ter aceitado. E o Santim é um parceiro já aí de uma média longa data da CoFound, mas a gente já interage aí no ecossistema há alguns anos aí na linha de inovação, né? Mas, cara, me conta uma coisa. A gente está falando aqui de liderança, mentora, essa parte de evolução na parte de liderança. Mas para a gente começar o papo, como é que foi para você? Assim, conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você entrou nesse mundo da liderança, como que você se formou? Conta, abre um pouco para a gente mais da tua vida para a gente entender antes de mais nada. Legal, vamos lá. Eu sou natural de Chapecó, Santa Catarina. Tenho uma trajetória que não é o normal, eu diria, do meio industrial. Eu comecei a fazer escola técnica muito cedo, quando eu tinha 14 para 15 anos. Decidi sair da casa dos meus pais para buscar trabalho e estudo. Sempre tive muito apoio familiar, aprendi muito com os valores em casa e fui buscar, então, mundo afora, esses aprendizados e nunca mais voltei. Comecei, então, uma carreira que foi para a escola técnica em eletromecânica. Isso me levou a cursar engenharia mecânica e muito cedo eu fui moldando esse caminho para uma carreira mais técnica. Eu parei no curso técnico, técnica. Ali eu falei, cara, vou para gestão logo, e fui para a área de gestão de projetos, e depois minha especialização foi toda na linha de gestão. Até um dia eu tive o sonho de ser engenheiro, mas aí quem realizou o sonho do pai foi o meu irmão. Olha aí. Cara, mas me diz uma coisa, algum desafio durante a tua carreira que mudou a tua forma de liderar? Você lembra de algum ponto nessa linha que foi talvez um gatilho ou um pivô na liderança? Deixa eu voltar um pouquinho nessa história, Zagonel, porque a escola técnica ela me levou a caminhos realmente de uma disciplina muito forte. Eu resolvi então fazer engenharia mecânica e na minha faculdade eu me identifiquei muito com o mundo da pesquisa. Eu fui motivado lá por mentores, por líderes, talvez lá foi a primeira grande inspiração a seguir um caminho diferente. Comecei a trabalhar com iniciação científica muito voltada a projetos de pesquisa que nós fazíamos dentro de empresas, dentro de indústrias. Então, isso foi me levando a ter esse engajamento pela parte técnica, por gestão de projetos, e eu digo que ali começaram já alguns insights para liderança, liderança por influência, liderança de equipes multidisciplinares. Esse caminho me levou também a começar a estudar alemão, e tive então a oportunidade de fazer intercâmbio acadêmico, estágio na Alemanha, mestrado na Alemanha, e sempre trabalhei com equipes multiculturais na realização de projetos de pesquisa voltados à indústria. Então, eu diria que esse foi o grande insight para eu começar
a me dedicar em gestão de projetos e, consequentemente, gestão de pessoas, porque eu precisava muito desse apoio para conseguir conviver nesse meio multicultural. Quer dizer, a tua liderança ela começou com uma base em cima de pesquisas. Quer dizer, para desenvolver as pesquisas, você precisava liderar os times para chegar lá. Mas você até comentou, né, até o teu mestrado na Alemanha, né? Como é que você conciliou durante esse tempo a parte acadêmica ou essa tua evolução de pesquisa e a parte prática de trabalho e tudo mais? Isso caminhou junto ou caminhou separado? Isso é muito legal porque caminhou junto. O caminho que eu escolhi, ele levava a essa imersão realmente no mundo acadêmico voltado a projetos para trazer resultados para as indústrias. Então, consequentemente, eu vivia o mundo acadêmico e também o meio industrial, apresentando projetos, fazendo relatórios, trazendo realmente resultados para as empresas que buscavam esse apoio. Então, o caminho foi realmente sendo trilhado em paralelo. E a questão de desenvolvimento de pessoas e o foco para a liderança, ele acabou acontecendo também nessas jornadas, porque era necessário realmente conviver com pessoas diferentes, culturas completamente diferentes, e eu fui me moldando realmente a todo esse estilo, a todo esse ecossistema, e precisei me reinventar. Porque de fato eu estava fora, eu estava em outro país, convivendo com outras pessoas. Então eu precisei realmente me adaptar muito a essa novidade, a esse contexto. Mas você foi para a Alemanha antes ou depois de vir para Joinville, na tua trajetória? Foi antes ainda. Então, quer dizer, você fez uma pós-graduação em como lidar com o alemão lá na casa. Aí você veio morar em Verdade, Joinville verdade, já verdade. com o certificado, é isso? Já vim pronto, já vim treinado, né? Já fui treinado para fazer o negócio. Eu não passei por esse treinamento, não. Eu vim aprender como é que é lidar aqui mesmo na prática, né? Mas eu sou de Curitiba, eu não sou de tão longe assim, tá? Mas queria entender, levar um papo um pouquinho para a linha da conexão humana, Hum. né? Porque liderança começou em cima, obviamente, ali da pesquisa, os projetos e tudo mais, e no fundo a liderança ela existe para que a gente chegue em algum lugar, mas ela passa 100% por pessoas, né? Então, assim, como é que você enxerga esse papel do líder lidando com pessoas entre cobrança, né? Como é que você cobra as pessoas? Como é que você, Ricardo, se encontra em relação a isso? Cobrar ou não cobrar? Eis a questão. Esse é um bom ponto, né? Eu tive muitos mentores nessa minha trajetória, líderes que realmente me inspiraram, e eu busquei desenvolver também a minha forma de agir e interagir com as pessoas. Com certeza eu errei muito na minha carreira, erro ainda e aprendo todos os dias, ou seja, na liderança somos eternos aprendizes, acho que isso é principal deixar claro aqui que nós podemos e temos que nos reinventar constantemente, mas muito rapidamente eu percebi que se eu focasse somente em resultado, somente em cobrar resultados, eu teria talvez sucesso a curto prazo, mas a longo prazo você acaba perdendo as pessoas, você não gera conexão, você não gera confiança, e muito rapidamente eu percebi que essa talvez seria a grande sacada na liderança, em ter a proximidade, em ter a conexão, alcançar resultados junto com o time. Eu vejo que esse é um papel fundamental do líder, empoderar as pessoas, engajar as pessoas, para que consiga realmente encontrar um caminho de resultados em conjunto. Claro que existem situações onde a gente precisa migrar entre estilos de liderança, ou seja, tem momentos que é necessário ter uma direção mais clara, Ah, mostrar uma firmeza maior nas informações, nas colocações, porém eu olho muito para esse equilíbrio, essa harmonia entre os estilos de liderança, para realmente migrar conforme a necessidade, conforme o time, porque o time é diferente. As pessoas são diferentes, elas têm níveis de maturidade diferentes, e é o papel do líder realmente encontrar essa harmonia e migrar entre os estilos de liderança. E liderança, para mim, é assim, ó, se você não é o dono ou você não é estagiário,
acaba ficando em média liderança, quer dizer, né? Média alta, média baixa, você está no meio de alguém. Como é que você trabalha a liderança, sendo que você tem pressão de cima, você tem pressão de lado, e quem tem time, acho que a maior pressão vem de baixo, né? E quanto mais time, mais pressão. Como é que você lida com essa pressão? Você gosta disso? Você acha isso faz parte? Você acha que isso não deveria acontecer? Como é que e ainda nas novas gerações, talvez, ou nos desafios geracionais, né? A gente está num ponto de liderança onde às vezes a alta gestão ela está talvez numa geração mais avançada, o time está numa geração mais nova e diretores, gestores estão ali meio que tentando segurar esse barco. Como é que tá para É, vocês? Como é que se enxerga eu isso? vejo que uma das diferenças na trajetória de um líder é realmente se posicionar quando você assume a sua primeira função de liderança. Talvez ali você quer encontrar resultados mais rápidos, você não sabe muito bem como se comportar, o que fazer, e a partir do momento que você vai migrando, você vai ganhando mais experiência nas funções de liderança e você tem a oportunidade de ser líder de líderes, vejo que ali começa a mudar um pouco, porque aí você precisa se conectar com essas pessoas, você precisa inspirar essas pessoas e você tem que olhar realmente para elas como elas também são líderes. Então você não pode É outra fazer pegada, ali né? uma ingerência, não pode se colocar na posição deles em relação aos liderados, e você está navegando entre um meio onde você precisa se colocar à disposição das pessoas e principalmente para escutá-las. Se colocar à disposição para ouvir realmente de fato com atenção e com intenção, para que assim você tenha a possibilidade de se colocar em diferentes camadas, fazer o certo, fazer aquilo que importa, trabalhar muito com a comunicação e transparência para que todo esse time se sinta realmente engajado, sinta que faz parte realmente de algo maior. E essa pressão, na verdade, ela existe no dia a dia porque é natural, mas se o líder Todo mundo espera alguma coisa de todo você. mundo espera alguma coisa, mas se o líder está próximo, se coloca à disposição das pessoas naquilo que realmente importa, ele realmente consegue fazer a diferença, inspirando as pessoas e migrando realmente entre os estilos. E é delegar ou delargar? Qual que é a estratégia para cada time? Como é que você costuma trabalhar com os teus novos, seus times mais novos? Essa é uma boa pergunta, realmente. Eu gosto muito do conceito de autonomia com responsabilidade, mas é importante entender a maturidade do time. Dos times? E é função do líder educar, comunicar quantas vezes for necessário. E a questão do delegar, ela é importante com clareza, deixar claro realmente o que se espera, perguntar ao liderado se realmente ele entendeu, fazendo checagens e depois fazendo aí pontos também de acompanhamento. Não pode ser uma surpresa se ao final o resultado não saiu como esperado, e aí é papel do líder também fazer esse acompanhamento, esse follow-up, como nós dizemos, né? Esse ponto da maturidade dos times eu vejo que é algo essencial, né? Isso muda bastante a regra do jogo. De acordo com a maturidade do teu time, você pode ter uma abordagem de liderança diferente. E time é uma coisa incrível, né? Que é um organismo vivo, literalmente, e ele pode enaltecer o líder ou ele pode derrubar o líder. Como é que você enxerga né, objetivamente, o quanto criar um time bom influencia na liderança? É. Eu acredito muito na conexão que gera a confiança do time. Existem até pesquisas que mostram, né, 60% das pessoas não se sentem engajadas devido a um líder que não inspira. Isso acontece por quê? Porque falta comunicação, falta empatia, falta escutar mais as pessoas, falta praticar o reconhecimento. Ou seja, esses todos são elementos com que fazem com que o time se sinta mais integrado. E o time vai trabalhar melhor de forma conjunta e colaborativa se a comunicação for clara e se o time conseguir também fazer parte da criação de estratégias. Ou seja, ser escutado significa também ter a chance de participar,
ter a chance de se posicionar e ser ouvido. Liderança colaborativa, né? Com certeza. Isso faz toda a diferença, porque aí as pessoas conseguem realmente dar o seu máximo potencial e contribuir. Contribuir com opiniões, contribuir com contrapontos, e dessa maneira elas se sentem parte realmente de algo maior e que faz sentido no dia a dia. Você É, comentou também da questão das diferenças entre gerações, das novas aham. gerações. Que tá pegando. Talvez esse seja um ponto crucial realmente, de todos nós nos colocarmos à disposição e sabermos que é possível colaborar e trabalhar em conjunto, se nós aprendermos uns com os outros, se todo mundo conseguir realmente colocar a sua opinião, colocar o seu ponto forte à disposição do time e dessa maneira se complementar. Eu vejo que esse é um tema fundamental para a liderança, saber como os times, como as pessoas dentro dos times podem se complementar para atingir um objetivo maior em conjunto. Deixa eu fazer uma pergunta bem fora de roteiro, tá? Esporte. Você pratica algum esporte hoje? Ou gosta de algum esporte que você acompanha? Eu gosto muito de jogar futebol. No momento eu não estou jogando, eu era um pouco competitivo, então eu resolvi dar uma parada no Para o bem futebol. da coluna, e, É né? isso. Mas eu gosto muito de corrida, corrida de rua. Gosto também de fazer trilhas. Como tenho uma filha pequena, no momento também não estou fazendo trilha em montanha, trilhas em praias, mas são esportes que eu gosto realmente de praticar. E você entende que o esporte ele tem uma linha tênue com a liderança? Ou dá para se inspirar em esporte para você trazer a liderança para dentro da empresa? Ou até no estilo? Com certeza, o esporte nos traz muito a questão da disciplina, da construção de times, do esforço e dedicação para conquistar algo em conjunto, e essa colaboração que existe em times é o que o esporte realmente nos ensina. Além dessa superação, trabalhar o coletivo, um ajudando o outro para realmente alcançar objetivos. Gosto muito dessas comparações, e realmente da questão de trazer uma disciplina com superação, com eficiência e não desistir. Isso também o esporte nos ajuda muito a entender. Eu até te perguntei, eu sou fã de esporte, nem sei definir exatamente todos os esportes, mas que eu sou velejador, gosto muito de água, barco. E sempre vi uma correlação muito forte de barcos e regatas com liderança, né? Uhum. Até a parte que é liderança colaborativa que você estava falando, né? Acho que o barco é um bom exemplo porque só tem um leme, não tem dois lemes. Até tem dois lemes, mas é um comando só, né? Só pode um mexer naquilo, porque se dois mexerem, não dá certo. Todo mundo contribui, todo mundo avisa o que está acontecendo, todo mundo fala, mas na hora de tomar a decisão é o capitão que mexe no leme. E se o cara mexer errado, dá errado. Se mexer certo, dá certo. Né? Ele assume a responsabilidade. Eu gosto muito desse exemplo porque às vezes as pessoas não entendem na empresa. Uhum. Acaba sendo a mesma coisa. A responsabilidade de mexer o leme é do dono, é do CEO, é da diretoria. E as pessoas estão ali para contribuir com as suas funções, né? Mas tem que ser uma pessoa para mexer o leme. É isso. Você acha que funciona quando mais de uma pessoa tenta liderar ao mesmo tempo, e acaba gerando conflitos? Como é que você enxerga esse conflito de lideranças? Nas organizações é importante ter a clareza realmente das funções, até para ter uma definição de responsabilidades. Porém, eu não vejo muito essa questão de cargos. Eu vejo muito a questão de um time contribuindo para algo maior em conjunto, ou seja, se ajudando realmente. Aí a comunicação tem que Aí a estar bem comunicação clara. tem que estar clara. Eu também gosto de falar que podem existir os conflitos, e eles devem existir, conflitos de opiniões, contrapontos, mas não o confronto. O confronto Aham. não leva a nada, o confronto não vai levar o time a alcançar os seus resultados. Mas a clareza de papéis e responsabilidades nos ajuda realmente a entender os limites e como nós todos também podemos contribuir para que a organização cresça. E isso só acontece com transparência, com comunicação
e com oportunidades para que todos possam realmente se manifestar, colocar aí as suas opiniões e ajudar no que for necessário. Você falou de um ponto bem importante que é essa parte dos conflitos, né? E eu entendo que você ter essa diversidade de opiniões, ela é extremamente saudável. É aquela coisa, né? Ninguém tem uma ideia sozinho, você tem um fragmento de uma ideia, você usa outras pessoas para contribuir, mas tem que ser algo que construa, né? E não que destrua. Num barco, quando você tem ali um conflito entre a tripulação, você joga na água, não, brincadeira, né? Mas assim, você precisa criar ambientes para saudáveis, né? Para que você Uhum. tenha o conflito, talvez, mas que isso realmente se desenvolva, né? Como é que você cria um ambiente seguro? Como é que o líder cria um ambiente seguro para que as pessoas discutam, errem e não sejam punidas por isso? Você já teve algum caso onde você criou, planejado, você planejou um ambiente seguro ou isso acontece natural? Como é que você vê isso? Alguns pontos que eu gosto muito é envolver o time na construção de estratégias, fazer o planejamento estratégico em conjunto. Por que que isso é importante? Porque o time consegue contribuir entendendo o direcionamento do negócio e trazendo ali os seus pontos que são importantes para todos. E dessa forma surge realmente um ambiente onde todos sabem que podem ali opinar, que podem realmente ajudar a definir estratégias. E dessa maneira todos se engajam muito mais na execução dessa estratégia. E muitos podem não perceber, mas ali o ambiente de segurança ele está formado, porque aí você consegue Porque realmente. você delimitou também o espaço, né? Claro, e Colocou os você guardrails isso, e da você pista. consegue colocar a sua contribuição realmente em benefício do grupo. E claro também, se o líder dá o exemplo. Esse é um ponto também fundamental. Não adianta o líder falar que existe um ambiente seguro se ele não permite com que as pessoas coloquem a sua opinião, se ele tenta dar sempre as respostas, achando que ele tem as respostas certas, porque aí o time começa automaticamente a se fechar. Aí já não é um ambiente seguro. Não é mais seguro, ele percebe que não tem vez. Então a questão é, além de criar, é realmente fazer acontecer na prática. Isso acontece pelas atitudes, comportamentos e pelo exemplo que o líder dá. Mas e para você desenvolver um líder? A gente falou de um ambiente seguro para a equipe, né? Mas indo mais para a linha agora de desenvolvimento de outras lideranças. Que uma coisa é você ser líder de um time e outra coisa é você liderar outros líderes, né? É, qual seria a melhor estratégia para você criar novos líderes que vão liderar os seus times e tudo mais, na tua visão? É dar oportunidade para que eles realmente apareçam, assumam o protagonismo, assumam projetos, criem através disso as suas próprias oportunidades e também aprendam criando repertório. E isso só acontece também errando. É fundamental que eles tenham espaço justamente para isso, consigam aprender com outras pessoas, aprender com outros líderes. Esse aprendizado é fundamental, mas que eles consigam de fato demonstrar aí todo o seu potencial através dessa liderança por influência, liderança de projetos, resolvendo problemas, assumindo realmente o protagonismo em atividades que devem ser executadas. Dessa maneira, nós conseguimos observar líderes em potencial, pessoas que já conseguem pensar mais no coletivo do que em si próprio, e tem aí uma bagagem, um componente emocional muito importante, porque isso também é fundamental na liderança. A forma como nós reagimos às situações, elas são diferentes. E novos Que líderes normalmente você vai ser medido isso, vai ser medido por sob isso. pressão, né? E novos líderes ou líderes em potencial, talvez por esse anseio em atingir resultados de forma rápida, acabam pecando um pouco nesse componente emocional. E aí, estar junto com pessoas, estar junto com mentores, observar realmente colegas de referência, são boas práticas aí que auxiliam essa caminhada rumo à liderança. E algum sinal que você
identifica ou que você define para que uma pessoa esteja pronta para ser líder? Tem algum limite entre ser ou não ser líder, na tua opinião? Eu vejo que as pessoas acabam exercendo muito a liderança por influência. São realmente nessas Um pouco mais oportunidades, informal um primeiro. pouco mais informal primeiro, Sim. são nessas oportunidades em levantar a mão, se colocar à disposição para resolver algo, resolver um problema, que elas realmente começam a aparecer e são, de fato, observadas pelas organizações e por outros líderes justamente nesses cenários, nesse Quer dizer, contexto. por natureza, o líder ele precisa ter um certo protagonismo. Com É uma certeza. forma de se destacar e, quem sabe, definir esse papel no futuro? Isso é uma boa forma. As empresas acabam observando muito pessoas que têm esses comportamentos e atitudes que levem a atingir resultados junto com as pessoas. Eu vejo que isso também é algo fundamental em se desenvolver, em buscar esse protagonismo, mas sem esquecer de trazer as pessoas junto nessa caminhada. E isso acontece com participação, com envolvimento, com engajamento, deixando também espaço, palco, plataforma para que todos possam se desenvolver e contribuir. E quando o líder, ou quando o líder em potencial acaba olhando para isso, ele está olhando para o coletivo, ele está olhando para o todo, visão sistêmica. E isso é fundamental e muito observado no mundo corporativo. E quando você trabalha com mais de um líder, né? O teu time é grande e você tem mais de um líder. Você em algum momento chega a cruzar perfil, teste psicológico, para conseguir delimitar, até evitar conflitos entre os teus liderados, né? Os teus líderes liderados? Eu gosto muito de investir no autoconhecimento, busco isso de forma contínua e também busco conhecer o meu time. Ou seja, primeiro eu me conheço, Sim. como eu funciono, os meus gatilhos, de que forma eu reajo às situações e busco também conhecer quem está comigo. E nós trocamos, sim, informações sobre os nossos perfis, até fazemos workshops sobre isso, justamente para entender um ou outro e saber de que forma nós podemos nos complementar como equipe e também respeitar aí as questões que cada um tem. E de fato, em times diversos, de perspectivas, de opiniões também, todos têm muito a ganhar com isso. E nada melhor do que conhecer as pessoas e assim a gente consegue se preparar melhor para os desafios, se preparar melhor numa comunicação, saber também pedir feedback para as pessoas em relação a alguma atitude que foi feita. Isso também é fundamental no desenvolvimento de equipes. Quando a gente fala do mundo empresarial, famoso nem tudo são flores, né? Existem épocas boas, épocas ruins, o mercado ele funciona em ondas, os Uhum. setores funcionam em ondas, e hoje em dia a gente está num mar integrado, né? A onda, a marolinha dos Estados Unidos bate aqui e quebra um tsunami, né? Pegar esses direcionamentos estratégicos ou as necessidades empresariais e traduzir isso para os liderados, para as equipes, eu vejo que é um dos grandes papéis de um bom Uhum. líder, né? Porque nem sempre o que vem é bom e você tem que conseguir envelopar aquilo de alguma forma. Alguma estratégia para fazer isso? Como que você trabalha isso no dia a dia para que nem sempre aquela notícia ruim ela impacte o time diretamente? Primeiro o líder precisa entender cenários e contextos e por isso a visão sistêmica ela é fundamental. Mas eu costumo dizer, tanto para minha equipe como também em processos de mentoria, nada melhor do que a transparência e a comunicação, seja notícia boa ou Opção, né? notícia ruim. O líder precisa comunicar, senão alguém vai fazer isso aí pelo líder. Pela Rádio Peão, E aí você não provavelmente. consegue mais Controlar. controlar as informações e é fundamental que você tenha essa proatividade em fazer isso. Outra questão é que com esse cenário cada vez mais complexo, de uma coisa nós temos certeza, que nós temos que nos adaptar constantemente e cada vez mais frequente. E é papel do líder também saber filtrar esses cenários,
eliminar as barreiras do time, para que o time realmente tenha aí condições para atuar e desenvolver o seu máximo potencial e saber que momentos ruins passam também. E é fundamental que a equipe trabalhe de forma conjunta para conseguir passar por essas situações. Então, o líder tem que fazer esse meio de campo e eliminar essas barreiras para que o time consiga realmente jogar junto. Voltando um pouco para o mar, né? O cara que está no leme, está olhando para fora, ele sabe que daqui a pouco acaba a tempestade. Mas o cara que está lá embaixo, fiado no porão, ele está olhando todo dia para a mesma coisa e ele não faz ideia para onde está indo, né? Esse é um dos grandes problemas que eu vejo das empresas. Nem todo mundo está olhando para onde deveria, ou sabe para onde está indo. E aí, qualquer mexida que dá, a pessoa se assusta, porque a pessoa também não sabe o que está acontecendo. Eu até falo isso porque eu não gosto de ficar dentro de barco. Eu gosto de ficar para fora e sempre Olhando à olhando frente. o mais longe possível, cara. Cara, me diz uma coisa, a gente está aí numa era de inteligência artificial, está chegando, quer dizer, já chegou muito fortemente, né? E isso deve mexer com o papel de liderança. Como é que você está enxergando isso? Ou como é que você está usando isso a seu favor no dia a dia? É uma ferramenta realmente que chegou, ela está mais democrática agora, todos nós temos acesso, mas de fato não sabemos ainda muito bem como usá-la. Esse é um ponto importante também. Ou seja, é vital que a gente consiga também experimentar, saber realmente todos os potenciais, saber de que forma usar de forma consciente e também de que forma o time pode aplicar isso, né? Eu trabalho hoje numa empresa onde nós temos questões confidenciais muito importantes e existem sistemas de IA internos realmente fechados, né? Não dá para ficar jogando no chat GPT? Então, isso é uma coisa que é importante para as empresas, que cada vez mais exista treinamento, exista qualificação, mas que as pessoas tenham também a oportunidade de experimentar, saber realmente como aplicar esse potencial todo da tecnologia. De fato, não podemos ficar para trás. É fundamental que os líderes olhem realmente para a tecnologia como algo que ajude, como um meio realmente, mas para isso é importante buscar qualificação e capacitação também. Mas isso vai tirar provavelmente muito líder da zona de conforto, certo? É, tirar as pessoas da zona de conforto, principalmente as lideranças, você acha que é uma estratégia para o desenvolvimento do próprio líder? Eu vejo que sim, o líder que está na zona do conforto, com certeza ele está deixando aí muita coisa passar. Ele precisa realmente encarar os desafios, colocar o seu time realmente para que ele crie essas oportunidades e não se acomodar. Nós temos que ter realmente aí sempre a mente de aspirante, ter aí intenções transformadas em ações para que a gente não fique realmente parado, não fique para trás. E o líder que está nessa condição, na zona de conforto, com certeza ele está deixando aí oportunidades passarem, né? A gente tem aí em novembro, né, o Summit Executivo, o qual você vai ser um dos nossos, a gente tem a honra de ser um dos mentores do Summit. E esse Summit ele é focado em altas lideranças, né? O quanto a alta liderança também tem que se colocar à prova ou tem que se colocar fora da zona de conforto. E o Summit é uma provocação, na tua visão, para alta liderança em relação ao ambiente e ao mercado e tudo mais? O Summit vai ser uma grande oportunidade de muita conexão para que todos realmente consigam aí colocar em prática experiências, aprendizados. Agradeço realmente o convite em fazer parte. E a alta liderança, ela precisa realmente se reinventar cada vez mais. Não existe cargo ou função que nos deixe fora do que está acontecendo no dia a dia. Ou seja, a gente precisa ter contato com as pessoas, a gente precisa realmente buscar uma evolução contínua para que a gente troque experiências, informações e conhecimento e busque uma melhoria diária realmente. E se a gente olhar por um horizonte um pouquinho mais longo, por médio e longo prazo, nem sei se dá para falar que 5 anos é médio prazo, 5, 10 anos,
Como é que você vê o desenvolvimento da liderança, olhando para esse cenário de inteligência artificial? Quais as competências que você acredita que vão ser exaltadas daqui 5, 10 anos? Até pela questão das novas tecnologias ou tecnologias emergentes e essa conexão também com as novas gerações, o líder vai precisar cada vez mais se reinventar para uma liderança inspiradora, onde ele consiga realmente separar esse contexto tecnológico do que aquilo que ele consegue de fato agregar, que é o senso crítico, e trazendo as pessoas realmente para esse jogo. Eu vejo que esse é um diferencial essencial do líder em se adaptar constantemente e se reinventar para ter essa conexão com habilidades socioemocionais que potencializem cada vez mais o talento das pessoas. Porque a tecnologia ela tende a equalizar muitas questões. Conhecimento vira um pouco commodity, né, com a Isso, inteligência artificial. todo mundo vai ter acesso, todo mundo consegue realmente criar os seus novos contextos e de que forma nós vamos nos diferenciar. Ou seja, inspirando as pessoas, trazendo esses componentes socioemocionais para as equipes, a gente vai conseguir realmente ter mais engajamento, buscar uma empatia maior, uma comunicação melhor, saber escutar mais as pessoas para realmente extrair esse máximo potencial que elas realmente querem colocar à disposição dos times e dos negócios. Você lembra de alguma situação específica ou consegue citar para a gente algum exemplo de quando você desenvolveu uma liderança ou um time em alguma empresa ou até numa pesquisa que você tenha feito e contar para a gente, talvez, qual foi a estratégia para desenvolver essa liderança e esse time? Teria inúmeros exemplos aqui para citar, talvez, existem situações mais críticas nas empresas, onde você precisa realmente trazer um direcionamento mais claro, e nesses momentos surgem realmente líderes em potencial, e aí você começa a perceber realmente quem se destaca e consegue, de fato, colocar aí, atividades para que essa pessoa desenvolva, para que ela traga realmente uma organização de um time, para que ela tenha condição de assumir uma liderança por influência, e dessa forma você vai dando condições, vai dando orientações e identificando realmente quem consegue já pensar num coletivo e se destacar por uma função de liderança. Então, situações, que demandam realmente, protagonismo, são situações onde nós conseguimos identificar líderes em potenciais de uma forma, muito coerente, eu diria. Agora eu queria dar uma viajada lá para a Alemanha. Conta pra gente um pouquinho mais dessa experiência lá na Alemanha, como é que foi? Eu não sei se você pode abrir qual foi a pesquisa ou aonde você estava, mas o pessoal fica curioso para saber, né? E aí, como é que foi lá fora? Cultura, pessoas, Sim. projeto, como é que foi essa experiência? Foi um movimento muito legal, porque Quanto tempo você ficou eu lá fora? morei ao todo 5 anos na Alemanha, em 2 períodos diferentes. Então eu fiz um intercâmbio acadêmico ainda na minha fase de universidade, onde eu atuei com processos de Que cidade que você fabricação. morou? Eu morei em primeiro ano em Kassel, fica bem no meio da Alemanha. Uhum. Lá eu atuei com pesquisa na área de processos de fabricação, a parte de retífica, de fabricação de ferramentas de corte. Depois eu acabei fazendo um estágio numa empresa na área de vendas, ou seja, me mudei de cidade na Alemanha e ingressei um pouco no mundo Aprendeu a vender para corporativo alemão? e aprendi aí a trabalhar um pouquinho nessa questão. E eu fiz então o meu mestrado em outra cidade, em Darmstadt, onde eu atuei também com processos de fabricação, mas aí voltado para usinagem de motores, para a indústria automotiva. E comecei um doutorado que eu interrompi, mas lá eu continuei na fabricação, usinagem, porém mudei para a área médica, usinagem de componentes ortopédicos e também odontológicos. Ou seja, foi uma imersão em processos de fabricação, mas sempre trabalhando com empresas fabricantes de ferramentas, de máquinas, de softwares, com institutos de pesquisa também, e um grande contexto multicultural, onde era necessário aí colocar
muita discussão em prática para atingir os resultados, e trabalhar em conjunto com todas essas diferentes Imagino que culturas, né. deviam ter várias pessoas de outros países também, não só da Alemanha. Sim, alemães, chineses, brasileiros, pessoas de diferentes locais do mundo realmente, e talvez aí eu tive uma imersão em como eu poderia me colocar melhor a entender as pessoas, a respeitar mais as culturas, e isso me ajudou muito nos projetos, e a questão de você receber muita informação e conseguir, se comunicar e discutir algo, para ter resultados em conjunto, isso também foi um ponto importante nessa trajetória. Claro que a gente daqui, às vezes acaba tendo muito, né, não de maneira pejorativa, mas preconceito por falta de conhecimento, né, de outras culturas, e aí que você está lá no dia a dia, convivendo com outras pessoas de outros países, aí que você tem uma real noção do que é, né. Eu tive uma experiência mais curta na Irlanda e me surpreendi muito com algumas pessoas de alguns países. Eu tinha um amigo da Malásia, nunca pensei em ter um amigo da Malásia. E o cara era fantástico, a gente chamava ele Malaysia. E o pessoal tinha muita lá tinha muita gente da Venezuela, que aí o pessoal Uhum. acaba tendo um preconceito muito grande, o pessoal da Venezuela. Mas a maior parte dos meus amigos que eu tinha lá, todos tinham pós-graduação, tinha um que era médico. Então, assim, acho que essa experiência internacional, ela realmente dá uma enriquecida. E isso fala de ser humano, né? E aí você já aterrissou na questão da liderança. Querendo ou não, você já aprende a liderar pessoas porque você entende sobre pessoas, né? Ex Acho que é um ponto essencial, né? Ajuda muito. Essa experiência internacional nos traz uma clareza para navegar Do que é o realmente mundo, nesse primeiro, né? mundo com diferentes pessoas. Legal, legal. E se tivesse aqui um jovem, um adolescente, não vou me colocar nesse papel, né? O que que você diria para ele, guiando nessa linha de gestão, né? O que que ele deveria fazer hoje? Que conhecimentos ele deveria buscar? Ou que cursos? Ou que viagens? O que que você daria de dica hoje para um jovem que quer seguir na linha de gestão e liderança? Eu diria para realmente transformar a intenção em ação. Muita gente fica se perguntando se está realmente pronto ou não, mas é fundamental se colocar à disposição nessas situações que vão trazer experiências na liderança, seja em projeto, seja uma liderança por influência. Então, experimentar. Eu vejo que esse é um caminho importante. Conversar muito com os colegas, pessoas referência, líderes referência, buscar mentores, buscar também na empresa as chamadas micromentorias, conversar com algum colega, ei, como é que você faz isso? Pode me ajudar? Pedir feedback. Acho que esse é um caminho também fundamental. Ou Meter seja, a cara e perguntar, né? isso, se colocar à disposição, mas mesmo assim demonstrar aí a vulnerabilidade, ou seja, tendo humildade para aprender cada vez mais, esse é um caminho importante. E, sem dúvida alguma, investir no autoconhecimento e investir nas habilidades socioemocionais. Eu vejo que isso faz muita diferença no dia a dia, a forma como a gente se comunica, se expressa, como reage às situações, comportamentos e atitudes no dia a dia que vão fazer a diferença, no caminho da liderança no mundo corporativo também. Eu converso com o meu time e uma coisa que eu sempre reforço é para eles dizerem para onde eles querem ir. E fazendo alguns exercícios, são poucos que conseguem me retornar dizendo eu quero ir para esse lado, eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Me estranha um pouco. Não que eu sempre soubesse exatamente para onde eu queria chegar, mas eu tinha sempre uma ideia. Uhum, O caminho é, mas eu vejo que hoje em dia o pessoal está cada vez mais perdido, não sei se essa é a palavra correta, em relação a que caminho seguir. Talvez a internet abra muitas uhum. opções falsas, né? Como é que você vê hoje esse excesso de informação para os jovens, essa geração e o futuro deles, né? No meio de tudo isso, cara? De fato, é muita informação. Talvez nós tínhamos também bastante informação lá atrás, mas talvez o acesso não era tão grande como agora.
E eu vejo que muitas pessoas hoje buscam ainda a comparação com os outros. E talvez isso esteja travando aí algumas definições. Então é melhor não se comparar, é melhor construir realmente o próprio caminho, tendo aí uma estratégia para isso, experimentando sim. Se não der certo, muda, se não gostou, muda, mas é realmente experimentando as situações, criando a sua bagagem, criando aí o seu repertório. Talvez esse é um ponto que esteja faltando agora no momento, mas que é fundamental passar pelas situações para se ter realmente essa noção do que encontrar e principalmente fazer escolhas, tomar decisões. Esse é um caminho também essencial nessa jornada aí. É, pior que a comparação, né? Ela é talvez o mal atual da humanidade, né? Esse dia eu até estava lendo um livro sobre educação financeira que aborda o tema do o suficiente, né? Qual é o teu suficiente? E pelo processo de comparação, nunca é suficiente, né? Então, essa geração ela está sendo altamente influenciada pelo excesso de informação nessa linha, né? E você pegando todas essas informações, toda a tua formação e tudo mais, eu fiquei sabendo que você escreveu um livro? Como é que tá? Dá para falar já sobre ele ou ainda é Essa, segredo? essa ainda não, essa ainda é um processo Isso é um aí. processo ainda. Quer dizer, um dia ainda teremos em detalhes um pouco mais desse processo. Isso aí, logo, logo em breve aí. Legal, legal, cara. Um dia, quem sabe eu escrevo um livro, plantar árvore eu acho que eu já plantei e fazer um filho eu já fiz também, né? Boa, Acho que realmente para mim também só tá faltando a questão do livro, mas hoje em dia boa. com inteligência artificial não sei se se farei, cara. Então a gente está chegando um pouco já no fim aqui do nosso episódio, mas você já deixou muito claro aqui, acho que vários aspectos e tudo mais. Mas o que que você podia deixar para a gente uma frase única aí para os líderes do Brasil no cenário atual? O que que você poderia contribuir e recomendar para esses líderes que estão aí suando camisa hoje em dia, o que que eles poderiam fazer amanhã de melhor? Que dica que você poderia fazer, né? O que que o Ricardo recomenda um líder fazer amanhã melhor? Boa. Eu escuto muito, Zagonel, que o líder é solitário, mas o líder ele não é solitário se o verdadeiro foco estiver nas pessoas. Enfim, então amanhã você, líder, busque realmente contato com as pessoas, busque uma conexão maior, busque escutá-las realmente de forma empática e se colocar à disposição de fato. Esse é um ponto importantíssimo para realmente buscar essa aproximação e fazer a diferença aí na sua liderança. Muito bom, hein? Animal. Gostei dessa, hein? Boa. Quebrou o paradigma. Cara, obrigado pela presença. Essa mesa tá longe, né? Tá Essa longe, tá mesa tá longe. longe. Obrigado pela tua participação aqui. E você que quer conversar mais com o Santin e aí ter uma aula, quem sabe já um spoiler do livro, né? Santin vai estar no Summit Executivo aí nos dias 29 e 30 de novembro. O time da Cofound está organizando aí uma imersão executiva com 2 dias. Além do Santin, vão estar aí alguns nomes de peso, Miguel Abuab aqui de Joinville, Amir Klink vai estar aí também contribuindo com todas as informações. Então, se você quiser mais informações sobre o Summit, coloca a palavra executivo lá no Instagram da Cofound, que é o @cofoundbr, que o nosso robozinho, o Léo, o nosso robozinho, vai te mandar mais informações. Eu sou Diego Zagonel, sou o host desse podcast e até a próxima. Obrigado.